Estamos online. Olá, Borogodê, olá, Transcriativa, bom dia, Vietnã também. Bom dia. Bom dia para os meus dia. transcriativos, feiticeiras e feiticeiros. Eu sou Maniva, sou a bruxa da comunidade e vou falar sobre criatividade e amor. Hoje a gente vai falar sobre a quarta lente da nossa metodologia, coragem, que cá para nós é a frequência de largada para todas as outras lentes e a frequência de largada para levantar da cama, né? Para Com levantar da certeza. cama. Eu sou Hunter de Criatividade, na cadeira de batimento também. Estou nesse projeto lindo da Unesco Souls com a comunidade transcriativa, pensando no Brasil de forma sustentável, coletiva, educacional. E hoje a gente está aqui para falar de coragem, de modo coletivo, dentro da bandeira de independência intelectual, porque a gente está num evento, né, que é o nosso terceiro ano de evento, mas a ideia é criar esse campo fértil para a gente poder debater e para o assunto poder ser fértil de alguma forma. Então, é como se nos conhecêssemos hoje, agora, é como se a construção da mesa acontecesse minutos antes, porque já tem uma vida que a gente está se preparando. Isso requer muita independência emocional para vir falar da própria coragem, independência intelectual para poder pegar carona na conversa do mundo, né, e fazer participação da sua. A gente vai falar sobre a leitura de cada um, de coragem, para a gente poder também sentir a medicina e a maneira como cada um se expressa no mundo. Então, eu tenho aqui onde está o Oli na minha mesa para Onde dar está uma o Oli? descontraída, mas o Oli também está com a gente, comanda, né, toda a fotografia também, a direção de arte, a direção de olhares, está numa transição de carreira, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, mas eu queria dar boas-vindas para você e dizer que é Obrigado. uma honra estar no nosso tapete mágico e estar aqui nessa mesa hoje, trocando um pouquinho de vida com a gente. É uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando essa conversa nessa mesa. E Você está emocionado com o evento também? Estou emocionadíssimo. O ato de coragem já é de chegar aqui, né? A gente pega um avião, a gente pega Atravessa o barco, Mar ônibus, Vermelho, né? sobe com mala, e aí é legal ver que todo mundo chega aqui meio esbaforido, assim, pede uma água. Então, assim, ó, já é uma superação, já é um ato de coragem, né? A gente está aqui nesse evento. E, bom, eu sou fotógrafo, produtor de vídeos, eu tenho 32 anos e eu acho que meu ato de coragem dentro disso que a gente está falando foi essa transição de carreira. Eu nem sempre vivi disso, eu trabalhei 9 anos em laboratório, eu, na verdade, eu sou formado em biotecnologia e fiz mestrado em bioquímica. Nossa, Maria! Então, e hoje dentro... vivo da criatividade na Bahia. E viver da criatividade na Bahia é o meu ápice, é o grande momento, assim, de eu poder estar aqui, né, e ser desejado estar aqui com essas pessoas. Tanta pessoa incrível aqui nesse lugar, então ao longo do podcast eu vou contando um pouquinho dessa história, desse ato de coragem. E do grande momento, porque tem uma chave que vira. Porque tem uma chave que vira, tem um momento em que você fala, é isso ou nada, sabe? Não dá para viver daquilo que o coração não vibra mais. Então é isso, Que assim. lindo. Bom, minhas meninas, né, cá para nós também, só de nascer mulher já requer muita coragem. Se sustentar sendo mulher, assim, num mundo que a gente vem também desconstruindo, né, um machismo, uma cultura, um patriarcado, uma opressão que já não é desse tempo, também requer muita coragem. Então, bem-vinda, Nara. Bem-vinda, Obrigada. Marcela. Obrigada. Nara, bem-vinda e corajosa a gente ser a gente. Queria que você falasse assim um pouquinho de você, o que você for afim e do jeito que você for afim, com aquilo que se requer. Eu sou meio brutão, assim, né? Então, assim, a coragem me fez meio brutona. Então, assim, eu não vou ter muitas palavras lindas para dizer, mas eu queria falar um texto de Guimarães Rosa, que é um texto que é uma tatuagem na minha alma. Oba, poesia e coragem, né? A vida é assim: esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa. Depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é. Que lindo. E é o tempo inteiro, todos os dias, ter coragem de ser quem você é. E ter coragem de assumir, sem medo de ser feliz, o que é real para você e não para o outro. Coragem é se permitir ter coragem e não deixar que a ambição do outro te faça ter coragem ou te cobre coragem. Coragem vem de você. E requer muito da tua coragem para também olhar
né, para esse mundo que atravessa a gente. Você falou uma coisa um pouquinho antes, linda, que coragem para nascer, né, Nara? Porque a gente já é uma escolha trazer isso para o mundo, estar nesse mundo. Imagina a gente aqui encarnado, escolher passar uma transição planetária, uma mudança de era, uma revolução. Sem Gente, nem saber como sem nem fazer. saber como fazer, com que recurso usar, aquilo que se requer, né? Que lindo, que lindo. Marcela, bem-vinda. Oi, obrigada. Marcela, conta pra gente um grande momento da tua vida que você percebeu que às vezes a gente percebe a coragem depois que a gente fez, né? Ou depois que a gente passa, porque nem sempre a gente vai como espada, né? Que nem Yansan, uma guerreira de frente com uma guerreira, mas teve algum momento da tua vida que você vestiu a coragem, né? Eu acho que, seguindo aí na linha do que a Nara falou, né? Essa coragem para ser você e para ser feliz, né? Optar pela felicidade, né? A felicidade é um ato, não é um estado. Então, você exercer a felicidade todos os dias é um ato de coragem, né? Eu acho que eu também passei por uma transição de carreira recentemente, igual o Ali, e foi muito baseado nisso, no que me fazia vibrar, de estar num momento que as coisas não reverberavam mais, que não faziam mais sentido. E aí eu fui e falei, quer saber? Acho que eu preciso sair um pouco dessa bolha. Eu sou advogada de formação, então trabalhei a vida toda em escritório, num ambiente bem quadradinho ali, bem caixinha. E não fazia mais sentido em algum momento. E eu falei, não, quer saber? Eu acho que viajar sempre foi uma coisa muito libertadora para mim. Eu sempre viajei sozinha, o que também requer coragem, né? Então, e aí eu fui, larguei o escritório, larguei apartamento, família, tudo, e fui morar 2 anos no deserto do Atacama. Então, eu acho que é um pouco disso que você falou. Na hora a gente faz, né? Parece que é um movimento que vem de dentro e quando você vê, você já tá fazendo. E o que você descobriu sobre você lá no deserto? Nossa, eu descobri muita coisa. Na verdade, eu acho que eu me descobri lá, né? Porque esse movimento de coragem mudou tudo. Existe uma Marcela antes e existe uma Marcela depois dessa fase. E principalmente, eu acho que em termos de confiar na sua intuição, no seu instinto e seguir corajosamente para o que você quer, né? Caminhando, acreditando que as coisas vão acontecer à medida que você caminha, né? E outra coisa que a Nara falou também que é muito bonita é isso, né? Da gente não deixar o outro definir a nossa coragem, né? Definir o que a gente é, o que a gente quer. E isso requer coragem também, porque impor limites requer coragem. Os nãos, né? Os famosos não. Não atender a expectativa alheia. Eu ia levar o papo, porque é sempre legal trazer a polaridade, né? Falar da coragem, sim, que a gente dominou o mundo, que eu coloquei uma filha no mundo, mas também falar da coragem dos momentos que me faltaram coragem, sabe? Eu queria, que também tem a ver com não, né? A gente vai percebendo que cada não que você dá é um sim que você ainda não conhece. Mas me faltou coragem na minha vida, um momento vulnerável meu, quando eu tinha 25, 26 anos, eu namorava há bastante tempo e o meu namorado me pediu em casamento. Não, de surpresa, assim, não tinha falado comigo antes, nada disso. E eu queria ter dito não, mas me faltou coragem. Era jantar de formatura meu, olhei para os meus pais, olhei para aquela cena e eu disse sim. Aquele sim, tudo bem, me trouxe até aqui agora, a gente já superou isso, mas assim, me faltou coragem para dizer aquele não, porque eu não tinha, eu acho que eu sabia pouco de mim, com 25, 26, então eu não tinha onde me segurar, porque é importante um lugar seguro para te dizer de onde sai o teu não. Sai quando você se escolhe, né, em algum momento. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, relacionado ao não, mas alguns momentos que faltou coragem e que hoje a gente consegue conscientizar e, inclusive, olhar, né? Porque é assustador também olhar para o momento que te faltou coragem. Tem que se perdoar para poder continuar. E daí, primeiras damas, óbvio. Com certeza. Era você, mas eu resolvi passar para elas porque, né, sempre. Porque sim. Então, Nara, teve algum momento que é vivo para você, que te faltou coragem, que seja leve para você falar de alguma forma?
Eu vou ser muito. Não vou ter não vou ser falsa modesta. Uhum. Coragem como eu falei para vocês antes, é um feijão com arroz na minha casa. Uhum. Então, eu fui criada com uma mãe muito forte e que me deu a liberdade de dizer os meus sims e escutou os meus nãos, com algumas dores, mas que respeitou. Então, o meu não maternidade, por exemplo, foi escutado com muita dor, Que bonito. porque ela queria que eu fosse mãe. E eu decidi que eu não seria mãe. Apesar de ser canceriana, né? Você é mãe do mundo, é uma materna, concha, não sei o acolhe, quê, né? etc Mas tem e uma tal. amizade que é mais Aham. materna, né? E de aí, acolhimento. a minha maternidade, eu não sei se toda mulher precisa ver maternidade, primeira coisa, e ela pode ser transferida em outros lugares, né? Eu sou cozinheira, então talvez a minha maternidade esteja Sim. ali. Talvez o seu, né, o seu momento precioso Talvez a minha seja história essa. De doação, de amor, de e entrega. se essa entrega, se é isso a maternidade, porque eu também não vou romantizar nada, Uhum. nem a minha profissão também. É um amor maior, Isso. né? Se for para ter a doação de alguma coisa, se eu posso transformar um mundo em algum lugar, isso traz muito para a mãe que coloca isso no filho, tipo assim, meu filho será melhor do que eu. Né? Então, se eu consigo fazer isso de alguma forma melhor, que não seja exatamente parindo, Poxa, eu porra. posso fazer. E a minha negação da maternidade, que era uma coisa muito importante para minha mãe, que teve 3 filhas, que era louca por criança, queria ter o quarto, mas minha avó não deixou, porque quem tomava conta era minha avó. Mas o meu não, Aham. a minha coragem de dizer não, me marca muito. Que bonito. E que eu sustento muito. Imagina. E eu amo não ser mãe. E a admiração sustenta o amor, então também tem o alto amor, né? Aham. Esse Não, te o trouxe, orgulho né? de não ser mãe, tipo aquela. A louca, exato. gente, Não, desculpa. sim, exato. Mas- E você sendo canceriana, sente o mundo de forma já super Maternal. sentimental, maternal. Então, Uhum. eu acho que um filho não precisa ser da mãe, mas passar pela mãe. Esse filho pode ser o sujeito, não Uhum. necessariamente um ser Ser humano, humano. né? Tem Não, eu outras- acho que outras espécies. não é uma maternidade, exatamente. Exato, sem Mas, romantizar. mas a educação como ser multiplicador das coisas não precisa exatamente passar por um filho. Tá certo. Pode Que passar linda. por 1000 coisas Que além lindo. do filho. É sobre perspectiva. E agora, para dar uma quebrada, eu vou voltar para o nosso feiticeiro, para depois a gente... Fala para gente, Vamos olha, falar. no alto Momento- dos seus 650 anos, 650 anos. onde é que te faltou coragem? Ou, Cara, nesse trajeto que eu comentei anteriormente, de 9 anos de vida de laboratório, eu sempre fui cativado pela criatividade, pela escrita, pela fotografia e pela música. Eu já fui músico por 4 anos, no tempo em que eu morava em outra cidade. E eu sempre tive esse caminho de pender pela música. Nossa, eu vou ser músico, eu quero fazer isso, eu vou terminar essa faculdade trabalhando, estudando, fazendo equilibrando os pratos lá para poder ser músico um dia. E aí, quando eu terminei, eu falei, ao invés de eu seguir carreira, eu falei, não, vou um ato de coragem, na verdade, de poder investir e falar, não, eu quero ser músico, eu vou fazer isso. No final, eu tocava em 3, 4 bandas, trabalhava de garçom, trabalhava não sei onde para poder pagar as contas e o dinheiro não dava. E aí eu tive o ato de não coragem, entre aspas, e dizer, não é o momento para eu fazer isso, eu não vou seguir esse sonho, eu acho que não é para mim. Olha, Foi um caminho que foi bem difícil, eu tinha 23 para 24. Foi quando eu me mudei para outra cidade, falei, eu nunca mais vou me envolver com banda, não quero saber de músico, quero saber disso a música não. não sai da gente, Existir, né? né? Ainda existe Não, ela não isso. sai, ela existe, ela está presente. Mas assim, como profissão, tudo que você pega que é hobby e faz virar uma profissão, você cozinheiro, você leva para outro nível e você sabe que tem outras responsabilidades. E você tem que, às vezes, ter a grana para pagar suas contas e se virar, e, enfim. O momento que antecede a coragem também é legal, porque parece que ela passa por toda a nossa corrente sanguínea. Ela pode vir, eu penso assim, ou de uma raiva, que daí quando você tem raiva, né, tem uma leitura dentro das ferramentas quânticas que eles trazem, quando a gente puxa um gatilho de raiva, vem rejeição e remorso junto. Aquilo vem de um jeito para você que ele pode fazer tu abrir o mar vermelho ali. Ou também
uma coragem, por exemplo, trazendo a metáfora, porque eu tive já um neném e para mim foi assustador, porque eu não sabia como é que aquilo ia acontecer comigo, assim, sabe? Então, também eu tive que ter essa frequência de largada de um ato de coragem, por sinal esse filme é ótimo, né? Para poder ter uma polaridade, né? Uma coisa boa. Mas eu também tive que ter um ato de coragem para me separar do meu primeiro casamento. Então, eu acho que a coragem, ela é a mesma para todos, mas ela potencializa um momento e um estado que você está vivendo agora na tua vida, porque em que Exatamente. momento isso se requer, né? Nesse caso, eu estanquei essa coragem, né? Nessa não coragem, isso transbordou através de outro caminho, foi na fotografia. Foi quando eu falei, não quero mais saber de música, foi quando veio a fotografia e o vídeo e a produção audiovisual. Foi quando eu falei, nossa, eu preciso manifestar minha criatividade de alguma maneira e eu não sei como... Não tem como segurar isso. Foi quando eu tinha voltado para o laboratório e aí eu passei mais 2, 3 anos fazendo as duas coisas, até que eu tive o momento, o grande ápice de coragem, que foi o momento de virada, que eu falei, não, tenho dinheiro para um mês de aluguel e é isso, eu vou viver da fotografia e seja o que Deus quiser. E vai dar certo. Vai Você dar podia certo. fazer um filme disso, né? Um relato selvagem também, né? Porque Pequeno episódio. Não, para falar de coragem, isso pode inclusive ser pauta para a tua próxima fase da vida, porque você Total. a gente tem sempre um grande tema, que a Sim. gente sempre fala, que a gente sempre escreve. E hoje vem muita gente falar comigo assim, cara, como é que tu trabalhava no laboratório, o que tu tá Como fazendo foi, aí, como é né? que tu tá aí, tá na Bahia, cara, que loucura. Às vezes você contar a tua própria história através do vídeo, da foto, você tem uma temática nova Pra daqui isso. para frente, né, da criatividade. Da criatividade. Mas um momento presente, recentemente, para a gente trazer um pouquinho mais para o momento de agora. Não tem ideia também do tempo, assim. Mas recentemente, quando foi a última vez que, além de estar aqui, de fazer essa travessia toda que a gente escolheu? Eu acho que é muito bacana isso da gente ver as diferenças de vivências, né? A Nara estava falando que a coragem de dizer não faz parte dela, né? Desde pequena. E para mim isso é muito novo. Eu sou péssima em dizer não. Sou péssima, é um aprendizado e que diário. isso também, né? É um aprendizado diário para mim. Pro não chegar de dentro até a boca é um processo que é pensado, é maturado, não é uma coisa natural para mim dizer não. Então ele começa subindo, ele passa pela cabeça e ele fica preso aqui na garganta um bom tempo antes de eu ter a coragem de botar ele para fora. Então para mim não é um processo natural dizer não, é um processo bem pensado e muitas vezes bem doloroso, porque eu acho que fere 2 tipos de expectativas, né? Fere a expectativa do outro em relação a você e fere a sua expectativa de agradar o outro. Então, o não, para mim, ele é um ato de coragem até maior do que o sim, porque eu acho mais fácil fazer do que falar, não, calma aí. Eu quero isso mesmo? Isso faz sentido para mim? Isso encaixa dentro do que eu quero, independente do que o outro espera? Então, esse coragem para dizer não, para mim, é muito importante. Vou te interromper Lógico. em 2 minutos. E citar bem bregamente Kid de Abelha, dizer não é dizer sim. E não é uma questão de libertação, não. E também não é uma questão fácil. É uma questão super pensada, extremamente dolorosa, porque o ato de coragem, ser corajoso é dói. É fazer Não tem. apesar de, né? Não tem brincadeira de ser corajoso, não. Tem o tempo inteiro a dor de ser corajoso. E essa dor precisa ser vivida. É isso, Vivida. precisa ser vivida. Vivida. E aí, por mais... E é todos os dias, é dizer não ao cafezinho que você não quer porque tá com açúcar. Isso, né? Sem ficar com medo de ofender Não, ninguém. exatamente. Funciona, E, né? de fato, se você entende que o não é dizer sim, Para você, né? e para o outro, porque o outro precisa também ouvir que sim, eu não quero. Sim. Que bonito e que bem pontuada essa. Dentro do evento, né, a gente está trabalhando esse ano pelos 200 anos de independência do Brasil, as 5 bandeiras de independência.
independência ou sorte nunca foi sorte. Daí a gente está fazendo uma trilha de intelectual, emocional, financeira, física. Queria saber de vocês, cada um aqui, qual independência tem em primeiro plano para vocês, assim, que vocês trazem para o evento? Cada um tem uma fala aí de independência nesses conteúdos. Sim. Como é que você... Eu, por exemplo, falei de independência sexual, que também achei, assim, desdobrado do emocional, mas passa pelo você saber de si, né? E falei sobre independência intelectual, que é exatamente isso que a gente está vivendo aqui agora. Que bonito encontrar, sabe, companheiros no caminho que topam um confronto, uma conversa para mudar o estado das coisas, para mudar o momento que a gente estava agora. Então, queria saber das bandeiras, qual a mais excitante para você agora, neste momento da tua vida? Eu acho que nesse momento da minha vida, independência emocional. Eu acho que eu estou muito conectada com essa parte de autoconhecimento e de libertação de ser quem você é. Eu acho que quando você passa por uma transação de carreira, o Olho vai me entender bem agora, tem muito isso, de você se libertar não só profissionalmente falando, mas de você topar comprar a briga de ser quem você é e de viver disso. É uma transição de vida, né? Uma Exato. travessia do inconsciente para o consciente. É uma Vai luta- muito além do profissional, É né? a luta pela autenticidade, né? De você ser você mesmo e Exato. manifestar isso através da sua profissão. Você olhar e falar, não, eu vou trazer valor para o mundo através disso, que é o que eu amo fazer. E eu vou viver disso. Então, é emocional para ti hoje. Hoje, para neste mim, é uma ciclo das tá que... na tua vida. Eu acho que... Mas, assim, eu diria que nenhuma delas é isolada, né? Não, sim, só, Charlinhas, só eu pra acho dar que uma ampliada, todas elas assim. se interconectam, a emocional, a intelectual, a profissional, todas elas acabam pegando a gente de alguma forma. E você, feiticeiro? Eu ia justamente falar isso, porque eu estava pensando qual será que é a minha, né? Eu acho que ela é meio geográfica, financeira, porque sem o financeiro não há o geográfico, né? Vivemos no mundo capitalista. E emocional, por se expressar, por poder estar aqui com o que você gosta de fazer e ter condições para isso, né? Primeira financeira ou primeira emocional? Reconhecer os seus privilégios. Eu acho que a primeira é financeira, porque, né, dados os perrengues que eu passei, desde antes até a transição de carreira, né, as dificuldades financeiras até estar aqui hoje, em condições tranquilas, né, a financeira vem primeiro. Sem a financeira, para mim, não há geográfica. Mas claro que existem diversas formas de se viver e você pode muito bem ter uma liberdade geográfica sem ter a financeira. Mas faz sentido para ti que sem emocional tu não levanta da cama? A emocional veio sem antes... espiritual, então, Ai, mas só da emocional, eu trouxe assim. 3, mas não... Mas não... porque também a grana é energia, Porque né? a emocional você vai é a aprendendo primeira. a lidar com essa energia, porque também você está querendo viver da tua medicina. Eu também, nós também. Essa é a transição. É carreira daquele mundo que nos contaram para transição individual, para transformação individual, unidade planetária. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado, mas é uma pergunta e ampliando para vocês. Tem como, em algum momento, essa financeira vir sem você estar em você? Assim, sem você saber, eu fiz pelo isso menos, primeiro. das tuas emoções? A minha veio primeiro, a independência financeira. Eu sou muito metódica, né? Muito planejada. Então, para mim, não tinha espaço para o emocional se eu não tivesse a financeira organizada antes. O emocional fica balançado, né? O financeiro, para mim, ele é sinônimo de segurança. Mas né? tá fora, né? Ainda assim tá fora. Então eu Emocional tá primeiro dentro. arrumei o lado de fora, né? E aí parti pro tá. Agora, o que eu consigo tangibilizar, né? Tá aqui, organizado. Então vamos para a parte complicada, que é a de dentro, né? Porque a de fora é a mais fácil de arrumar. E aí a gente... Você não acha? Nossa, eu super acho que a de fora eu acho que tudo que é prático é mais fácil de arrumar do que o de dentro. E você, Nara, o que acha? Eu vou ser filosófica alemã. Chama a filosofia. Gente, Vamos na recorrer moral, à filosofia, né? E a minha, que não é nem... Que não sou uma filósofa. Apenas sou uma cozinheira muito bem realizada. Mas, de fato, a minha dependência é... Eu sou dependente da minha felicidade. Ai, que bonito. E aí eu levo a minha felicidade muito a sério. E aí todas as outras coisas que vêm para essa dependência acontecer
são dependentes. Eu preciso A fazer partir da- isso. Não, eu preciso, eu preciso levar a minha felicidade a sério todos os dias. Nossa. A partir daí, Vivendo em Essa, verdade. Brasil. a partir daí, eu levanto para acordar, o dinheiro chega, a viagem vem. Ai, deu merda, eu cheguei Porque gente a atrai o que última a vibra, chegar. é. Eu sou a última a chegar. Meu Deus, não vi Fé, nada. né? Cheguei para ser palestrante, não vi nada. E deu tudo certo. Levando a minha felicidade a sério. Tá aqui, é feliz demais. Nossa, que bonito, Entendeu? que bonito. Eu também acho que parte de que, como também a grana eu vejo como sendo uma energia, e também tem um trabalho de cura, né? De toda uma linha, a Eu missão, tenho tatuado. a missão diz muito da mensagem. Então, qual é a tua mensagem também? Uhum. Mas é que eu penso que, às vezes, o emocional, ele está adormecido. Mas vocês dois que falaram isso, se perceberem bem, vocês estão sendo construídos emocionalmente no lugar onde vocês vivem, por quem vocês vivem. Vocês Completamente. podem não se dar conta, às vezes, não, o emocional eu vou deixar para depois. Você acha realmente que é mais fácil entender o mundo do que se entender? Eu acho Eu que acho, não é uma Você sabe, Carlinha. você sabe mas o o que mundo eu é acho? muito Você sabe o que eu acho? complexo. Real. É. Que isso é muito pós-pandemia e que é uma coisa de viver real o que você pensa, sem ter o medo de dizer o não. É E isso. entender, dizer para outra pessoa, eu tô te dizendo não é porque eu não quero fazer, não, é porque para mim não É tá argumento, legal. né? Argumentar. Eu não você tenho que não- argumentar, eu posso Não, argumentar para ser comigo. carinhosa. É, claro, não Eu com posso outro. argumentar para ser carinhosa Uhum. e fazer do não uma coisa racional, Sim, entendeu? sim. E uma E a coragem de é. dizer não ser uma coisa racional. Eu não quero fazer isso, por isso, por isso, por isso. E agora a minha prioridade é me levar de uma forma leve. E aí dizer não para você ser uma coisa pesada para mim não é bacaninha não, nem para mim, nem para você. nem Engraçado pra como mim. isso, para uns, é uma naturalidade. Acho Como que é diferente, né? Porque a Carlinha falou, nossa, você tem certeza que é mais fácil entender o mundo É do porque que tem se também o lance de idade, entender? tem o lance de idade também, que não tem como não, né? Eu tenho 40 anos, então eu tô nos últimos 10 aprendendo sobre mim. Então, hoje eu consigo ter uma noção de qual é o meu borogodó, que eu vou querer fechar também, deve estar logo acabando. Vou querer saber qual é a brincadeira do borogodó. Mas eu preciso saber do meu borogodó para poder acontecer em todas as minhas relações. Então, aos 40, já deu para perceber. Mas com 20, com 30, não. Com 32, não. E amiga, posso, assim, tô tendo uma ideia, não sei coisa nenhuma. Mas é recente também este lugar de participação, porque a gente vai atraindo o que vibra e você vai percebendo que a grana vai vir se você fizer algo que tu gosta. Sim. Faz algo que tu seja apaixonada. Vai ter coisa chata. Vai ter coisa chata. vai ter os percalços, né? Dentro do que gosta, tem nem tudo é só flores, né? Porque Pois você é. tem que perceber o que não gosta, porque também muita gente fala por você. E eu acho que é importante também, porque à medida que você vai tomando participação da tua vida no mundo, né, e se sente pertencente, assim, uma atitude nossa, de verdade, faz diferença em alguma coisa. Se tu não tiver esse pouquinho, assim, daí acaba se perdendo, assim, real de você. E quanto mais você vai ficando mais velho, o desafio de voltar para o centro é maior, né? Quando você vai se perder. Uma coisa é perder se achar, se perder se achar, se perder se achar. Mas, poxa, uma hora você tem que estar entre um e outro, tem um caminho do meio. Nem muito encontradão, nem muito perdidão, mas consciente, né, do processo. Sempre perdidão. É. Na minha cabeça, Se na minha possível. cabeça. Não, na minha cabeça é sempre perdido, porque nem tudo está perdido. Exato. Então, na minha cabeça, a construção do cotidiano, do dia a dia, de levantar e estar aqui multiplicando, conversando, conhecendo vocês, falando para o mundo, falando para a galera que, porra, levar a felicidade a sério não é brincadeira, é sério. É sério pra é um riso caralho. sério. É um riso sério. É que uma tem que ter decisão consigo, né? diária. É, né? diária, É uma decisão diária. De nãos, de sims, principalmente. Tomara Deus que sims. Muitos, muito menos do que não. Mas se entendendo como gente e se entendendo como ser multiplicador de mostrar para outras pessoas que pode sim acontecer.
que é verdade e que a gente, na fala, na comida, na dança, na música, na fotografia, né, nas artes, graças a Deus, é processo, é preciso. Que E que a lindo. gente se reconecte, porque tá todo mundo desconectado, doido, maluco do pão, E real. ninguém vai fazer o teu rolê por você. O teu Não. borogodó te trouxe até aqui hoje. Como é que tu coloca o teu borogodó na mesa hoje? O meu borogodó me trouxe até aqui hoje. Foi muito de coragem eu estar aqui hoje, porque na verdade foi muito de coragem essa parceria com a Transcriativa, com a Unesco e tudo, porque eu fui pro Hacktown em Santa Rita, conheci o pessoal maravilhoso da Transcriativa lá, Somos mesmo. e aí, trocando conversa, assim, jogando conversa fora com a Nath, ela falou, poxa, faz todo sentido o que você faz e tudo mais, porque eu trabalho hoje com design de projetos, né, de gestão de projetos e acessibilidade, então voltado para comunicação, para as pessoas poderem realmente se entender, né, e passar a mensagem o mais transparente possível. Genuíno, né? Isso. E aí, a gente conversando, ela falou, passa lá na base. E aí, 15 dias depois, eu bati aqui e falei, oi, eu vim. Coragem. Corajosa. E aí, a gente começou a construir várias coisas juntos e foi incrível, tá sendo incrível esse processo. Às vezes o outro te dá esse input de que você teve um ato de coragem, né? Eu, em 2008, eu tive uma experiência que eu trabalhei com o Roberto Justus. E eu o conheci no navio, minha formação também é publicitária, e aí eu o conheci no navio, ele falou, vai lá na agência tomar um café comigo e tal. E aí eu fui, né? Eu moro em Santa Catarina, eu fui, marquei com secretária e tudo. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, meu, não é que ela veio mesmo? Eu falei, meu, você me chamou. Então, ali eu vi que eu fui corajosa, só que eu tinha 26 anos, né? Ele me ajudou a saber de mim. E eu acho que o lugar que ele me colocou, eu nunca mais saí, sabe? Desde então, foi uma experiência super legal. E às vezes o outro reconhece em você um ato coisas de que coragem. você não, e coisas porque, que você não né, sabe sobre você, né? E o outro olha e fala, nossa, E mas a gente é tímido para falar da gente, para reconhecer. Às vezes a gente não usa as melhores palavras para falar da gente. Uhum. Mas aí chega um amigo de coração que fala com o coração e fala: meu, você foi corajosa de estar aqui. Você percebe como qual conto você se conta, né? Na Isso. psicologia analítica a gente o Jung traz muito isso, mas eu percebo o conto que eu me conto, o conto que eu conto para minha filha. Você percebe? Vou mandar mensagem para ele agora para dar Um chacoalhão. Aquele chacoalhão. Você percebe qual conto tu se conta? Nessa nova fase, a gente está falando do Oli, que já é multipotencial, que já vive da medicina dele. A gente está falando do Oli, que está fazendo a transição de vida, não é de carreira. A profissão é um veículo que a espiritualidade te dá para te poder experienciar aquilo Pra que se tu manifestar, né? para te poder dar a tua medicina, né? Então, o conto que eu me conto é como a gente falou, dentro de uma profissão onde a gente escolheu, né, viver dessa ferramenta, desse instrumento. Da medicina. Da medicina, agora, dentro disso, a gente tem várias obrigações, várias responsabilidades, né? Eu, por muito tempo, fui um fotógrafo low profile, como eu digo, aquele cara de preto que faz as fotos padrão para todo mundo. Que tá ali no cantinho. Tá ali no cantinho, parece clique e vai embora. Eu falei, não, agora eu vou me manifestar porque eu tenho coisas para falar. Então, estar dentro da minha profissão, dentro do meu nicho, fazendo o que eu amo, que é estar aqui e fazendo vídeos criativos de maneira onde eu me manifesto e eu pego a manifestação de todos. E a tua impressão tem a minha no impressão, vídeo, né? Esse é o conto que eu tô contando. Essa foi dentro da minha transição de carreira, uma transição de carreira, né, para dizer assim, não, agora eu já faço isso, agora eu estou Eu quero eu mais, tenho todas né? as ferramentas que eu preciso, não me falta nada. O que falta para mim agora, né? A gente tem o Tauan na comunidade, que também é O Tauan, videomaker, maravilhoso ele também faz também. isso. Mas você percebe como a coragem de assumir o governo de si está sendo a tua pauta e talvez a sua medicina seja viver entregando aquilo que é leve. Sabe leve. quando alguém faz uma coisa que parece que é complicado e quando você vê a pessoa está fazendo de forma leve? Eu acho que além de corajosa é sobre você. Porque se para ser coragem a gente tem que estar ancorado num lugar, né, firme, e esse lugar não tem como não ser a presença, porque você é esse momento,
coragem também é o tanto que tu consegue ser você nos lugares que você passa, nos ambientes que você circula, com as pessoas, com as relações que você constrói. Isso é a nova Então, fase, né? Então é sobre você, não é trans. Claro, a gente está botando numa linha comercial, a gente está falando, Claro. mas percebe que você é como se a gente estivesse saindo da concha canceriana. Né? Você muda e muda tudo, né? A partir disso, né? E aí, se a gente atrai o que vibra, e se cada um de nós aqui, eu acho que por algum momento, no mundo, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. A gente está juntos aqui, neste momento. Então, por que a gente teve que passar um pelo outro? Mas se eu não estiver sendo eu também não vou te entregar aquilo que eu tinha que passar por Exatamente. você. Então, eu acho que é coragem para te sustentar esse parquinho enlouquecido que tem aí fora, né? E se sustentar também, né? E hoje está claro para ti, porque a Transcriativa, ela tenta dar um solo fértil para você ser um super você. Tu consegue ficar claro no que é o teu borogodó hoje, assim? Qual é o teu borogodó? Porque essa é a moeda, é isso que tu vai vender. A gente vende o que sabe, não o que faz, né? Então, tá claro para ti o teu borogodó? Meu borogodó, antes das... Cada vez eu vou percebendo mais coisas, né? Eu fiz um vídeo em fevereiro aqui falando sobre o meu borogodó e agora eu já vejo ele com... outros olhos. A câmera que eu carrego, ela é minha ferramenta, mas ela é uma ferramenta de conexão. É o meu álibi, é o meu pretexto para vir bater um papo com você. É o elo, é o que vai conectar. Ela é a ferramenta que vai... Então, assim, acho que lidar com as pessoas, né? Ter a empatia, ter o sentimento, conversar olho no olho, eu acho que isso é um diferencial. Imagina, e um homem lindo desse também atrás da câmera, né? Que lindo. É claro para vocês, o borogodó, quando você vai estar numa situação, numa negociação ou num novo projeto, o borogodó vem na frente? Não, tá na cara, né? Mas, enfim, vamos falar mais disso. Vem na frente, né? Porque é inegociável também, né? É inegociável. É inegociável, né? É inegociável. Extraordinário. Extraordinário, não diria tudo. Mas é negociável. Assim, é negociável no sentido de estar aberta a olhar para o outro. Então, assim, todas as pessoas que estão na minha frente, independente do que elas estão fazendo, falando comigo, é a pessoa mais importante da minha vida naquele momento. Isso eu levo para a vida. Então, daí, eu passo pro passo seguinte. Né? Por exemplo, aquela pessoa está falando comigo, Nara, eu preciso de alguma coisa. Nara, o que você quer que... Nara, eu posso fazer isso? Eu vou parar o que eu estou fazendo, olhar para a pessoa, porque para mim, ainda a gente é o que mais importa. Então, o meu borogodó é gente. Que lindo! A professora Lúcia Helena Galvão fala num podcast que o Platão traz muita ideia de que para Platão, gente, é imperdoável para ele passar por alguém e não olhar esse alguém, ou deixar esse alguém passar por você e você não considerar, porque uma pessoa é muita coisa. É um universo inteiro, né? É um universo e inteiro. é o que vai te mover, porque também não adianta você ficar ignorando. Gente, a pessoa tá falando com você, para e escuta. Essa é number one. Até porque tu atraiu que tu vibra. Tu trouxe a pessoa também até ali. Então, qual é o meu borogodó numa negociação? É olhar para a pessoa, ouvir o que ela tem para me dizer. Nossa, pega essa, Brasil, pega essa Transcriativa. Não é? Tem uma simplicidade instigante em estar presente. Não tem nada mais poderoso. É um superpoder, né? Porque eu penso que a gente principalmente nos tempos de hoje, né? Tempos de celular, de redes, onde a gente está desatento. E de revolução do coração também, hoje dizia muito, fácil, né? É fácil. É fácil você ouvir, é fácil você falar. E é fácil porque a linguagem é nós. Sim. Entendeu? Linguagem é a gente. Então, educação é o pilar. É o pilar. E aí, não é só educação acadêmica que eu estou falando, óbvio que não. Mas eu estou falando de educação, de ouvir, olhar, aprender e ensinar. Tem outra coisa que a Lúcia Helena Galvão fala, que se você aprende também algo novo hoje, e se no dia seguinte você não pôr em prática, é porque tu também não aprendeu. Porque se tu aprende, tu coloca em prática de alguma forma, não é? É interessante. O Oli fala no vídeo sobre Borogodó
eu adoro e sempre estou ampliando isso, que olhar para o borogodó do outro requer muito do seu. Tem essa desenvoltura que é tudo isso que a gente está falando, né? É, Como de é que tá a gente fica nesse presente, rebolado ver aí o também, outro, né? Uhum. Olhar para o borogodó do outro Isso. traz pra gente. Olhar o borogodó, admirar, buscar pegar para você o borogodózinho do outro também, né? Fazer esse Uhum. negocinho. Porque tu vai percebendo, Óbvio, né? e Como é seu que é a borogodó- dança do relacionar-se, né? E o borogodó vai mudando, toda hora. Aqui, não, o meu borogodó mudou aqui. Mudou. Nesse E porque pote. ele é adaptável. Por isso que eu trouxe lá no vídeo de fevereiro até agora falar do meu borogodó. Mudou. Aprendendo com o de Então tá. vocês e me Vai- conhecendo Vai melhor. aflorando. Vai A parada vai se transformando, transformando. né? E que bom que transforma, né? Que bom que a gente não Que fica não é estático. estático, né? Que bom que, Exatamente. Não, que e evolui. que bom, a gente está entrando agora nos 3 minutinhos finais. A gente quer dizer que, bom, é um jeito que a gente achou de mudar o estado das coisas, essas 16 lentes que a gente construiu para poder atender e trabalhar com o projeto da Unesco Social é também uma oportunidade, não só para mudar o estado das coisas, mas para participar, porque quando a gente sabe da gente, o outro também é a gente. Então, queria agradecer primeiro pelo borogodó de vocês e por fazer sentido para vocês o nosso borogodó. Segundo, por levantar uma bandeira de independência, porque quanto mais cada um de vocês forem, mais nosso vocês vão ser, né? A ideia é essa, só se transformando para poder falar de transformação. Então, grata, maninha, grata, axé pra Obrigado, gente. axé. Se vocês quiserem Axé. finalizar, falar, se Obrigada. despedir. Eu acho que é isso. Acho que a gente fechou bem aqui a coragem. É o que move, né? Você abriu falando isso e acho legal a gente fechar falando que coragem move tudo. Esse movimento do relacionar-se na corrente sanguínea. Ela é a lente que impulsiona pra gente chegar nas outras. Eu acho Para que é poder isso. também conscientizar e chegar na cura, que é lá no final do processo, né? Na 8ª lente. A gente está na coragem, que é o início da individuação, porque eu estou na cadeira de batimento do projeto e é a primeira lente. Então, tem que ter batimento para ter conexão, mas se não tiver batimento, não tem confronto, não tem nem... Tem que se iludir para levantar da cama. Imagina tu levantar da cama sem nenhum processo. Tem que se contar uma história, né, Carlinhos? Tem que se contar uma história para poder levantar. Você se É conta? a fagulha inicial, né? Então, obrigada, Obrigado. Olha, também por você ser você e estar, de alguma forma, contribuindo, né, com a comunidade, com esse pertencimento todo, porque é inspirador para a Lindo. gente. Eu queria parafrasear uma música do Bugarins, que ele fala assim, ó: eu desconfio dos hábitos, eu boto fé no viver ávido. Olha, Acredito muito que nisso. bonito! Bonito. Que homem! Nara, grata Sim, também por grata, sair do teu grata. tapete mágico e expandir, assim, porque, meu, Grata. essa alquimia, né, de mexer com o que é sagrado, da terra, com o elemento terra do zodíaco, essa eu só nutrição da natureza, assim, muito axé, porque eu não tenho dúvida. Vocês estão no meu caminho para a felicidade, é sério. Tá tudo certo. E eu vou levar comigo essa mensagem, que a missão diz muito da mensagem, né? Que é sobre você se escolher, e é a minha felicidade por primeiro, para poder fazer sentido Feliz a os minha outros. participação por onde eu passo. Então, assim, grata Para pelo- transbordar para os outros, né? por esse transbordamento, assim, porque você é uma doçura, assim, é muito canceriana, é muito sentimental e é uma paz se relacionar com você. Então, grata também, Obrigada. Transcriativa. Obrigado. Ótimo! House. Beijo. Foi ótimo.